Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 30 de junho de 2015, terça-feira, último dia do mês de junho. Vamos então às movimentações do nosso mercado no pregão de hoje. A gente tem aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Já dá para perceber que a decisão, o rompimento retângulo tão esperado, o rompimento, vai ficar para o mês de julho. Tá? Hoje a gente teve um candle de pequena amplitude, um candle de indefinição, com volume mais significativo, teve muita briga no pregão de hoje, mas no final das contas o mercado não conseguiu se definir. O cenário, na minha opinião, ainda favorece um rompimento baixista, tá? Mas a gente só deve operar depois que romper. Repetindo a informação para aqueles que não acompanharam os últimos faróis, a situação do índice Bovespa ela é bem atípica. A gente tem um estreitamento de bandas, um nível tal que não se vê nos últimos 10 anos de mercado. Estreitamentos fortes assim, de banda de Bollinger, estão associados a fortes movimentos direcionais. Então é como se fosse uma mola, a liquidez do mercado está se contraindo, e as bandas se estreitam, e em algum momento a gente vai ter um rompimento, e daí é quando a mola solta, e o mercado tende a desenvolver um forte movimento direcional na direção do rompimento. Associado a isso ainda, e por isso que é tão único esse momento, tanto na eventualidade de um rompimento para cima, quanto na eventualidade de um rompimento para baixo, graficamente a gente tem um amplo espaço para o mercado fluir. Tá? Então, esse mês de julho promete ser bem direcional. Ok? No intraday do futuro, olhando aqui o gráfico diário do futuro, a gente vê o mercado ainda testando essa zona de suporte, o candle hoje tem uma cotação um pouco mais baixista, mas ainda não consegue romper a zona de suporte. Olhando o intraday, a gente vai ver um dia horroroso para operar no mini índice aqui. A gente teve uma abertura em alta, um gapzinho de alta, logo o gap foi fechado, o mercado bateu na linha d'água, segurou e a gente teve aquele clássico cenário de ou romper a linha d'água para baixo e dar uma boa operação de venda, ou romper máximo do dia e dar uma operação de compra no primeiro movimento. Só que reparem como o mercado ficou trabalhando de forma bem volátil, em cima da linha d'água, deixando várias sombras inferiores. Até teve o rompimento da linha d'água pelo método Leandro, nesse candle aqui. Ele conseguiu fechar abaixo da linha d'água, então teve a operação de venda pelo método Leandro, mas a operação foi encerrada no 0 a 0 pelo tempo, stop do tempo no 0 a 0, porque o mercado não fluiu. Dentro do meu modelo, eu teria que ter, e eu expliquei isso ao longo da live, eu teria que ter o rompimento dessas sombras aqui para justificar uma operação. E não pode ser esse movimento arrastado. Percebe que o mercado chegou aí abaixo dessas sombras, mas não conseguiu produzir um rompimento em nenhum momento. Então o mercado ficou muito ruim para operar. Mostra aí uma grande indecisão no mercado, tensão aí, espera de uma definição, aparentemente, nessa questão aí da Grécia. Pouco importa, o que nos importa é o gráfico, e o gráfico não deu operação legal no dia de hoje, então aguardamos amanhã. Mercado americano, a gente está olhando aqui o gráfico diário do Dow Jones, ele tentou uma reação. Primeiro vamos entender o seguinte, ele sofreu muito no pregão de ontem e caiu nessa zona que é o limite de uma grande congestão, certo? De um retângulo. Ele estressou esse patamar, não dá para dizer que rompeu. Então poderia ter uma reação altista. Havendo uma reação altista hoje, ela sendo forte, um candle como esse, nos indicaria que o mercado continuaria numa movimentação lateral por mais tempo, talvez buscando novamente o topo histórico. Mas nós não tivemos isso. O mercado tentou uma reação, não conseguiu passar da média móvel de anos e deixa essa sombra superior e fecha num corpo pequeno, muito próximo ao fechamento da barra de ontem, que é uma barra elefante para o gráfico diário.
Tá? Então, o mercado ainda não conseguiu romper essa zona de suporte, mas está preparando o terreno para um rompimento ainda melhor. A gente mencionou, né, que a perda da mínima do candle de ontem seria o acionamento desse padrão de barra elefante e provavelmente estaria indicando então um movimento de queda ao longo dos próximos pregões, talvez semanas, em busca do fundo que foi marcado entre dezembro e fevereiro. Tá? Então esse cenário foi acionado, só que o mercado não fluiu. Ele formou esse candle aqui, que pavimenta o caminho para um rompimento ainda mais consistente. Tá? Esse é um padrão que eu aprendi com o Oliver Velez, né? Que se amanhã o mercado perder esta mínima aqui, a gente vai chamar isso aqui de uma barra branca única ignorada. Tá? Daí tende a ser explosivo. Da mesma forma que a gente estava falando do Ibovespa, das bandas contraídas, pouca volatilidade, daí quando o mercado consegue fluir, ele compensa essa falta de volatilidade com muita volatilidade, é a mesma coisa nesse candle pequeno. Candle amplo, grande volatilidade, candle bem pequeno em termos de corpo, que está, ou idealmente a amplitude inteira do candle, até melhor, tá? Mas o mais importante é o corpo. Volatilidade reduzida, e daí se o mercado volta a ser direcional, ele faz uma grande volatilidade. Então, tá com cara de que vai continuar caindo, e sendo assim, provavelmente vai ter um candle grande para baixo do índice Dow Jones. S&P 500 futuro, forma o candle também de indefinição, mas o cenário não está tão interessante assim para um movimento direcional. Porque está em cima da média móvel de 200 e logo abaixo daí teria essa zona de suporte. Tá? Do dólar, é importante mencionar que hoje a gente teve troca de contrato, o contrato N se encerrou, venceu, e a gente passa a operar o Q, então DOL Q15 ou WDO Q15. Tá? Do ponto de vista de dólar perpétuo, tá? A gente continua dentro de um zigue-zague ascendente em busca do topo marcado no início de junho. Se a gente for olhar o WOQ15, que começa a ganhar liquidez, ele sofreu um movimento de queda hoje, veio testar essa cabecinha de pivô aqui, ainda tem um zigue-zague ascendente, só não pode pressionar ainda mais para baixo, tá? Senão vai ficar um gráfico bem definido. A expectativa é que logo surja a pressão compradora aqui e consiga retomar o movimento de alta no dólar. Okay? No intraday, essa estreia de contrato, né, a estreia oficial, foi marcada por uma barra elefante, que foi acionada com uma barra ignorada. O mercado não conseguiu alcançar o alvo da amplitude da barra elefante e acabou gerando stop pela média móvel de 9. Mas foi um stop barato, né, de 7 pontos, 8 pontos, para um planejamento inicial de 31, 32 pontos. Então foi um stop barato e não teve uma reentrada clara. Tá? Pelo método Leandro não teve entrada. E agora esse gráfico intradiário já consegue definir uma zona de resistência em 3.147 até 3.149,50. Tá? Rompendo esse patamar, provavelmente abre espaço para operações na ponta compradora. E a próxima resistência mais significativa estará lá em cima em 3.187. Tá? A suporte aqui em 3.126. A expectativa é altíssima para o dólar, mas eu preciso ver algum setup amanhã permitindo essa compra ou o rompimento dessa zona de resistência. O juro sentiu realmente aqui essa resistência para os 14.100, começa um recuo, como a gente esperava, deve tentar buscar essa zona de suporte junto com a média móvel de 20 períodos, deve dar continuidade a um movimento lateral. Num prazo maior, como viés altista, a gente está inserido dentro de um canal de alta, a expectativa seria ainda pelo rompimento dessa resistência, né, e continuidade do movimento de alta, talvez em busca aqui da extensão de 2,68 desse pivô primário de alta do juro. Okay? A Vale, a gente mencionou a Vale ontem, tá, como um papel bem interessante de uma operação na ponta vendedora, se perdesse a mínima. Isso aconteceu e a Vale acelerou mesmo, uma queda aí de uns 4%, bom volume, deve continuar esse movimento em busca do fundo de abril, ali por volta dos 14,90. No intraday, o papel também gerou uma operação na ponta vendedora, um rompimento de primeiro movimento, que fluiu muito bem. Né? Conseguiu produzir aí um movimento até o fechamento de 1,67% de queda para quem operou esse rompimento, que estava bem fácil de operar. Petrobras não se mexeu muito hoje,
No curtíssimo prazo ainda tem um viés baixista para buscar os 12,30. Intraday, a gente ficou atento ao rompimento dessa linha d'água, mas dentro do meu modelo não foi acionado o rompimento pela perda dessa mínima. Tá? Setor cirurgia, Gerdau volta a cair, não conseguiu bater ele no 7,96, volta a cair, não é papel para comprar, deve existir um movimento de queda, mas também não está num ponto bom para vendas. CSNA produz o rompimento das mínimas recentes, fecha claramente abaixo então dessa linha de suporte, e por isso pode acelerar no movimento de queda. Tem suporte próximo em 4,90, mas o suporte principal está lá em 4,16. Tem espaço para cair, deve continuar caindo, respeitando a média móvel de 9. Essa é a expectativa. Inclusive gerou no intraday de hoje também um trade fácil de rompimento de primeiro movimento. Não deu um movimento tão grande quanto a Vale até o fechamento, mas conseguiu produzir uma queda de 1,6%, 1,5%, cumprindo o alvo por volatilidade. Bom, a Gerdau também, né? A Gerdau também ofereceu aqui um rompimento de linha d'água e veio buscar o suporte, no finalzinho do pregão rompeu o suporte. Os em Minas, expectativa continua sendo de queda, ela produziu um movimento significativo de queda hoje e deve continuar caindo em busca do fundo de fevereiro. Então, os papéis do setor de cirurgia estão sofrendo bastante. Há um mês atrás eles poderiam, né, 2 meses atrás, estava até sinalizando alguma força, mas o mercado acabou frustrando, jogou a toalha e por isso se espera uma longa queda em busca desse fundo do começo de 2015. Bancos. O Bradesco ainda não afundou, mas ficou com cara de que isso é um rompimento falso. A perda dessa mínima aqui provavelmente detona um movimento de queda em busca dos 27,30. Tá? É possível, né, que o papel segurando aqui de lado, a gente ajustando a resistência para cá, não seria absurdo fazer isso? Pode ter, caso o mercado resolva ir para cima, isso aqui pode produzir um rompimento altista. Mas tem que romper de novo. Tá? Esse rompimento que a gente não levou fé, o mercado por enquanto está frustrando o rompimento. Itaú também desenhou uma resistência que poderia ser rompida para cima, mas não tem um cenário muito bom para isso. Expectativa de um movimento de queda. Para o papel acelerar para baixo, tem que romper aqui os 33,90. Esse microfundinho que está se formando, daí deve buscar os 32,50. Banco do Brasil não conseguiu confirmar o cenário de rompimento falso, que viria desse candle, né? Que viria do mercado indo abaixo aqui dos 23,30. Hoje até fez um movimento de alta, mas no finalzinho do pregão chamou a atenção, mas não, na minha opinião, não conseguiu gerar algum tipo de day trade. Tá? É importante que o mercado venha abaixo dessas mínimas para a gente ter um cenário direcional em busca aqui dos R$22. O movimento que chamou a atenção foi aqui no final. Ó. Passou o dia inteiro andando de forma bem estreita, respeitando a linha da água. Daí no finalzinho do pregão deu uma bela, uma puxada de mais ou menos 0,6%, mas não produziu, na minha percepção, aqui, na minha avaliação, um ponto de entrada muito claro. Não teve muita coisa chamando atenção para operações a partir do dia de hoje, então vou mencionar aí de forma generalizada coisas que chamaram a atenção do mercado. Agora, Ciel é um papel que realmente chama atenção para uma operação na ponta compradora. Produz um rompimento bem importante da resistência 43,23. Eu vou fazer o ajuste desse papel para tirar aquele gap de abril ali. Tá? Daí a gente vai perceber o papel rompendo um topo histórico dentro de uma longa tendência de alta. É um rompimento bonito, com muito volume. O volume está quase o dobro da média. Isso é compra inequívoca, stop abaixo da mínima de hoje. Se houver pullback, né, se uma correção, isso deve ser interpretado como uma oportunidade até o rompimento dos 42 para baixo. Se isso acontecer, daí Dave Trans é um rompimento falso. Quando isso não acontece, está com uma cara muito boa, Ciel 3. Apesar disso, esse forte movimento de alta de hoje, no intraday não chegou a dar uma brecha para entrada. FER 3 foi o papel que a gente mencionou no farol rompimento aqui do dia 18, o papel de menor liquidez, caiu pra caramba, desde então, movimento bem consistente de queda, muito volume entrando. Hoje a gente tem um candle maior, quase totalmente para baixo, abaixo da banda, quase não, acho que deu uma exagerada, né? Mas em boa medida abaixo da banda de Bollinger, teve um pico de volume, pode estar chegando a uma exaustão, tá? A FER 3. Então, acho que é interessante até acompanhar o papel. Um outro papel, daí esse já mais robusto, de maior liquidez, que está chamando a atenção é Pecar. A Pecar caiu forte hoje, pão de açúcar, bastante volume. Tá?
se afastando da média móvel de 20 períodos, mas testa esse patamar primário de suporte, que foi o fundo de 2012 e era a resistência ao longo do ano de 2011, por volta de 73,30. Então o papel pode estar próximo da finalização desse movimento corretivo e gerar um sinal de entrada. Por enquanto eu só estou chamando a atenção, não deu esse sinal ainda. Tá? Equatorial finalmente conseguiu superar uma máxima, parece realmente estar marcando o fundo e tem boas chances de retomar o movimento de alta nos próximos pregões, se o mercado ajudar. Se o mercado ajudar, talvez consiga. Né? PSSA3 fez um bom movimento de alta, conseguiu romper o topo aqui de maio, fica sobrecomprado. A gente gostaria de ver um processo de pullback para comprar em cima aqui dos 39. Tá? No gráfico diário, esse rompimento não gera uma compra dentro dos modelos que a gente gosta de usar, porque o mercado está subindo há bastante tempo, pode ter sido uma exaustão de curto prazo, né? Então a gente gostaria de operar a correção. Agora, no intraday, a gente teve um belo enquadramento numa operação de barra elefante, o mercado subiu bem e depois, para quem é bem agressivo, permitiu aqui uma operação de retorno à média. Essa operação não fluiu muito, começou a andar de lado e desenhar um power breakout. Então a gente tinha que estopar na superação dessas máximas aqui, poderia até comprar a operação essa que teria selecionado nesse candle e conseguiu gerar mais um lucrinho. Então foi um dia bem bom para a PSSA3. Por seguro, Sul América está dentro do meu setor, também fez um bom movimento de alta, também vai rompendo um topo, mas também um pouco sobrecomprado, se tiver um processo de pullback. No intraday a gente teve um rompimento de primeiro movimento, que demorou para fluir, também desenhou aqui um power breakout, que é só no finalzinho do pregão. A gente também conseguiu chamar a atenção para esse trade. Então, seguradoras aí fluíram bem no pregão de hoje. BTW3, a gente viu o rompimento aqui, né, em especial. O papel vem fluindo desde então, alcançou a retração de 0,68, tem um gap semi-aberto aqui, é um gap oculto. E há um candle quase fora da banda, um martelete, com um volume um pouquinho mais alto. Pode iniciar aí o movimento de alta, dá para acompanhar no intraday. BRIM3, outro papel que a gente viu um rompimento há mais tempo. A gente viu este rompimento aqui. Ficou um pouquinho caro em relação à média móvel de 20 períodos. Depois o papel fez uma correção. Né? E aqui, principalmente a partir desse candle, olha o volume, sinalizou venda. Já são 15% de queda desde o sinal mais claro de venda e está rompendo o fundo anterior. Né? Tem muito espaço para cair. Está caindo no vazio. Eletropaulo, a gente viu o rompimento ontem, de forma mais clara. O papel deu uma balançada importante hoje, mas conseguiu fechar mais próximo da máxima, deixando uma longa sombra inferior com bastante volume. Então isso reforça o rompimento. Acredito que o papel vai dar continuidade ao movimento de alta. Tá? Olhando o intraday, o mercado iniciou o dia sem enquadramento, até que de repente... Isso aqui até poderia ser considerado uma barra elefante vendedora, mas ela não me convencia muito. Agora, quando o mercado rompe a linha d'água, essa barra bem grande, daí sim a gente tem uma barra elefante, a gente comentou isso no Last Live. O alvo era 16,89 e nesse movimento de queda, o alvo seria o fundo de ontem, né? Que é um fundo bem importante marcado por um gap. Chega lá com uma barra elefante, só que essa não é de ignição, é de exaustão, e daí faz uma barra elefante contrária, gerando uma operação na ponta compradora que vai até a resistência. Então foi um dia de muita volatilidade na Eletropaulo. Ela deve dar continuidade ao movimento de alta e a gente fica atento rompendo essa zona de resistência aqui, ó, no intraday, no próximo pregão, pode gerar uma boa entrada de day trade. Tá? Outro papel que balançou bastante foi a RADL. A gente teve sinal de rompimento aqui, depois entrada aqui. Ontem ficou meio feio, mas com baixo volume, e hoje volta a subir com bastante força. E com isso, com essa movimentação também sugere que vai conseguir manter uma movimentação altista abrindo as bandas. CER3 conseguiu marcar um fundo agora nessa fronteira de gap, boas chances de buscar essas máximas por volta de 14,85, 15 reais. Em termos de intraday, rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês, teve uma barra elefante interessante aqui em BBSC3, foi um trade sofrido, que não ganhou amplitude de movimento, mas conseguiu pelo menos trazer os preços para a zona de suporte esperado. Braskem iniciou o dia com uma barra elefante,
Era até possível uma entrada aqui, apesar de que eu prefiro nesse caso, como está um pouquinho distante, um pullback, um gift. E aqui a gente teve entrada, média de 21 períodos, retração de 68, linha d'água. O mercado conseguiu alcançar o alvo por volatilidade e depois gerou stop pela média móvel de 9 na perda ou daqui, ou como eu prefiro, aqui. Acabou não fluindo muito, tá? Para quem quis segurar mais longe. PSSA3 nós já vimos, né? QGEP, papel que a gente mencionou ontem, acionou a venda junto com a Vale. Tá caindo bonito, muito volume, deve cair mais. No intraday, tinha um primeiro movimento, gerou rompimento no candle aqui meio-dia, só que não teve volume. Esse foi o dilema, né? Rompimento sem volume. Se tu pensou, pô, o gráfico diário tá bonito, eu vou relevar o volume, e tu fez a entrada aqui, tu conseguiu sair, na verdade, com um pequeno prejuízo. Aqui não foi stop pela média móvel de 9, tá? Porque é o mesmo valor de centavo. O stop, na verdade, teria sido aqui, fechou acima da média móvel de 9 e no finalzinho superou aquela máxima. Mas tá com cara de continuar quieto, só não favoreceu muito no intraday. Sula já vimos, Vale já vimos, Eletropaulo já vimos, CSNA já vimos, vimos tudo. Foi isso que foi de mais relevante no programa de hoje. Bom, pessoal, estamos torcendo então para o mercado, enfim, se definir. Daí deve surgir muita operação bacana. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.